Corri pelos corredores do hospital sem sentir o chão. O telefone tinha tocado no meio da madrugada e uma voz desconhecida avisara que meu marido tinha sofrido um acidente grave na rodovia, que vinha em uma ambulância direto para o centro cirúrgico e que eu precisava chegar depressa. Vesti o que encontrei pela frente, peguei o carro quase sem enxergar a rua e, quando percebi, já atravessava as portas do hospital onde trabalho há tantos anos, como se estivesse entrando em um lugar estranho pela primeira vez. O cheiro de desinfetante me atingiu de imediato, misturado ao som distante dos monitores. Eu, que sempre caminhei segura por aqueles corredores, agora avançava como uma paciente em pânico, sentindo o suor nas costas e o coração disparado. Segui a trilha de luzes até a antessala da cirurgia, tropeçando nos próprios passos, certa de que bastava empurrar a porta para encontrar meu marido do outro lado. Antes que a minha mão alcançasse a maçaneta, senti alguém segurar meu braço. Era Mariana, enfermeira de tantos plantões ao meu lado, mas com um rosto que eu nunca tinha visto tão tenso. Ela pronunciou meu nome em voz baixa e pediu que eu não entrasse ainda, dizendo que eu precisava ver uma coisa primeiro. Naquele segundo suspenso entre o impulso de avançar e o puxão que me conteve, eu soube, sem entender como, que o que me esperava ali não era só mais uma emergência. Era o começo de uma dor muito maior do que qualquer corte que eu já tivesse fechado. Mariana me levou até a estação de enfermagem. A tela do computador brilhava em um azul pálido e 2 linhas me encararam como se fossem sentenças. 2 nomes, 2 números de prontuário, 2 corpos trazidos pela mesma ambulância, do mesmo acidente, com a mesma hora de entrada registrada. Um deles era o de Ricardo, meu marido, com seus dados que eu conhecia de cor. O outro era de uma mulher que eu nunca tinha ouvido mencionar em todos os anos em que dormia ao lado dele. Uma mulher de idade bem mais jovem do que a minha, encontrada no banco do passageiro, desacordada, sem acompanhante, com poucos dados confirmados. Por um momento, as letras na tela se desfocaram, como se alguém tivesse mergulhado o monitor dentro d'água. Senti um zumbido nos ouvidos e o hospital pareceu ficar mudo de repente. Meu primeiro impulso foi dizer a mim mesma que podia ser coincidência, que qualquer um pode estar em um carro com outra pessoa de madrugada sem que isso signifique nada. Mas o meu corpo não acreditou. De repente, todas as pequenas estranhezas dos últimos anos se alinharam. Encontros sem explicação, chegadas tardias, um perfume que não era o meu, mensagens apagadas depressa demais. Nada disso era prova isolada, eu sabia. Mas, diante daquela tela com 2 nomes lado a lado, tudo se encaixou como uma verdade que rasgou algo dentro de mim. Meu nome é Janaína. Tenho 55 anos e passo boa parte da minha vida dentro de hospitais, cercada por corpos abertos, órgãos frágeis e decisões que não admitem hesitação. Sou cirurgiã geral há tantas décadas que, às vezes, perco a conta de quantas vidas já passaram pelas minhas mãos. Sempre acreditei que a sala de cirurgia era meu território de domínio, o único lugar do mundo em que eu realmente sabia o que estava fazendo. Ali dentro, entre luzes brancas e campos estéreis, eu conseguia transformar medo em foco, incerteza em protocolos, caos em passos sucessivos. Achava que isso me tornava mais forte do que a maioria das pessoas. Achava que, por viver diariamente à beira da morte alheia, eu tinha aprendido a me blindar contra as tragédias pessoais. Nessa madrugada, descobri que não. Ser cirurgiã, para mim, sempre foi mais do que uma profissão. Foi uma forma de existir. Quando eu era jovem, muito antes de imaginar que um dia estaria ali, vestindo o jaleco já gasto de tantas lavagens, eu assistia aos noticiários na televisão e ficava fascinada com a imagem de médicos correndo em prontos socorros, de aventais manchados, de mãos lutando contra o tempo para salvar alguém que eu nunca veria. Parecia haver ali uma espécie de sentido maior, uma resposta silenciosa para uma pergunta que eu mal sabia formular. Com o tempo, depois de faculdade, residência, noites viradas, erros que quase me arrancaram o chão e acertos que me fizeram chorar sozinha no carro, entendi que a medicina não era um altar de heroísmo, mas um lugar de esforço humano constante, atravessado de medos, limitações e decisões imperfeitas.
Ao longo dos anos, aprendi a limpar minhas mãos não apenas do sangue, mas também de tudo o que não podia carregar para casa. Aprendi a deixar nos corredores os gritos das famílias, as culpas injustas, os olhares de acusação de quem não aceita a perda. Eu precisava disso para continuar. Quando chegava em casa, encontrava Ricardo sentado à mesa ou deitado no sofá, com o jornal aberto ou algum programa qualquer na televisão. Ele me perguntava, em tom suave, como tinha sido o plantão, e eu respondia com versões resumidas, cortando os detalhes que poderiam me fazer chorar de novo. Nós construímos uma rotina assim, feita de silêncios respeitosos e pequenas gentilezas. Uma xícara de café passado do jeito que eu gostava, a comida esquentada na hora em que eu estacionava o carro, a cama arrumada no dia seguinte ao meu plantão mais pesado. Eu aprendi a confiar nesse retorno. Acreditava que, independentemente do que acontecesse entre as paredes do hospital, havia uma espécie de pacto silencioso me esperando na volta. Não era um casamento perfeito. Nunca foi. Tínhamos as nossas brigas, as nossas distâncias, as nossas omissões. Mas, aos meus olhos, isso fazia parte do pacote. Duas pessoas não atravessam tantas décadas juntas sem colecionar arestas. Eu preferia focar no que se mantinha, o jeito como ele me cobria com um cobertor quando eu adormecia no sofá, as vezes em que ele deixava bilhetes curtos grudados na porta da geladeira, o cuidado em não me sobrecarregar com problemas que, segundo ele, poderia resolver sozinho. Gostava de pensar que, de algum modo, tínhamos encontrado um equilíbrio possível. Naquela madrugada, porém, em frente ao monitor com dois nomes alinhados um abaixo do outro, eu vi esse equilíbrio ruir como se nunca tivesse existido. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz muito forte em um quarto onde eu vivia acostumada à penumbra confortável. De repente, tudo o que antes era apenas um borrão ganhou contornos mais nítidos, e eu não sabia se queria mesmo enxergar. Quem era aquela mulher? O que fazia em um carro com o meu marido na esquina escura de uma rodovia, em um horário que nem ele nem eu costumávamos estar acordados? Que conversa tinham tido antes do impacto? De que riram, se olharam nos olhos, se tocaram as mãos, se planejaram algo para depois? Perguntas demais começaram a se chocar umas contra as outras dentro da minha cabeça, como bandejas de metal derrubadas no chão. Mariana ainda segurava o meu braço, como se temesse que eu desabasse ali mesmo. Em algum ponto atrás de mim, alguém chamava por uma medicação, outro pedia compressas, outro avisava sobre uma tomografia. O hospital seguia sua própria coreografia de sempre, indiferente à implosão silenciosa que acontecia dentro de mim. Essa talvez seja uma das primeiras verdades que se aprende nesse ambiente. Por mais que uma vida particular pareça desmoronar, o sistema maior não para. As luzes não se apagam, os alarmes não silenciam. As dores alheias não entram em pausa porque, de repente, a dor é sua. Eu sabia que, a qualquer momento, alguém viria perguntar quem assumiria a condução daquelas cirurgias. Eu também sabia que, de um ponto de vista burocrático e técnico, fazia todo o sentido que fosse eu. Eu estava ali, de plantão. Eu conhecia a equipe, conhecia o centro cirúrgico, conhecia as rotinas. Tecnicamente, era apenas mais um caso grave, duplo, com necessidade de decisões rápidas. Mas nada daquilo era apenas mais um caso. Em uma das mesas estaria o coração de um homem que eu amei durante grande parte da minha vida. Na outra, o coração de uma desconhecida que carregava, pelo simples fato de estar ali com ele, o peso de todas as minhas suspeitas mais sombrias. Havia uma crueldade estranha na forma como aquela situação se apresentava. Se eu não entrasse, se recusasse, alguém poderia salvar os dois no meu lugar. Ou poderia perdê-los. E se isso acontecesse, eu jamais saberia o que realmente tinha acontecido naquela noite. A verdade, percebi, estava amarrada à sobrevivência deles tanto quanto qualquer outro detalhe clínico. A chance de entender se o meu casamento tinha sido uma ficção bem montada ou se havia algo além da versão óbvia
dependia de eu conseguir calar um pedaço do meu orgulho e agir como profissional. Era como se o destino tivesse decidido me colocar diante de um experimento perverso. Medir até onde ia a minha ética quando o bisturi se aproximava do centro exato da minha vida íntima. Eu inspirei fundo, sentindo o ar frio arranhar a garganta, e tentei me lembrar de quem eu era antes daquela madrugada. Sou Janaína, cirurgiã geral, 55 anos, acostumada a tomar decisões sob pressão e a pagar o preço emocional delas em silêncio. Sou mulher de um homem que até poucas horas atrás eu ainda chamava de meu porto seguro. Sou a filha de uma costureira que me ensinou desde cedo que, para consertar um rasgo num tecido, é preciso primeiro encarar o buraco sem desviar os olhos. Sou também alguém que por muito tempo acreditou que poderia separar perfeitamente a vida profissional da pessoal, como gavetas distintas que nunca se misturam. Ali, diante daquela tela e daquela porta de aço, compreendi que essas gavetas tinham sido escancaradas ao mesmo tempo, e que, querendo ou não, eu já estava dentro da história que precisaria contar depois, quando tudo terminasse, fosse lá como fosse que terminasse. Eu caminhei até a pia para lavar as mãos, mais por reflexo do que por necessidade imediata. A água escorrendo sobre a pele sempre foi o meu primeiro gesto antes de uma cirurgia, o ritual silencioso que separa a vida lá fora da vida aqui dentro. Naquela madrugada, porém, enquanto eu esfregava os dedos com o sabonete escorregadio, percebi que não estava apenas removendo germes invisíveis. Era como se tentasse arrancar também o medo, a raiva, a humilhação que grudavam em mim como uma segunda pele. Fixei o olhar no meu próprio reflexo no vidro fosco e por um instante não reconheci a mulher que via ali. Vesti o pijama cirúrgico, os propés, o gorro, a máscara. Cada camada de tecido me afastava um pouco mais de Janaína, a esposa ferida, e me empurrava na direção de Janaína, a cirurgiã de sempre. Quando empurrei a porta automática, a luz branca do centro cirúrgico me engoliu como um clarão. O som dos instrumentos, o murmúrio concentrado da equipe, o cheiro de pele limpa pelo antisséptico, tudo aquilo era tão familiar que quase me pareceu ofensivo, como se o mundo insistisse em seguir seu roteiro, ignorando o desvio brutal da minha vida naquele instante. O primeiro corpo que vi foi o dela. Deitada na maca, entubada, coberta pelos campos azuis, apenas o rosto à mostra. Era mais jovem do que eu, mas não tanto quanto eu tinha imaginado quando li a idade aproximada no prontuário. Um rosto comum, que poderia passar por mim em qualquer fila de farmácia. Nada nela gritava estereótipo de amante. Não havia batom borrado, não havia roupas espalhadas, não havia nada que confirmasse ou negasse a história que eu criara na minha cabeça. Havia apenas uma mulher machucada, com um hematoma na testa, um corte no queixo, os cílios colados de soro. Por um breve segundo, antes que o ressentimento subisse de novo, senti aquele impulso automático de cuidado que sempre me vem diante de um paciente. Na outra mesa estava Ricardo, o meu marido, ou o homem que eu pensava conhecer. Mesmo desacordado, coberto de tubos e fios, eu reconhecia cada traço. A curva do queixo, a linha do nariz, a pequena mancha perto da orelha. A diferença era o sangue seco, o curativo improvisado, a palidez que endurecia o rosto que tantas vezes eu vi relaxado no travesseiro ao lado do meu. Ver o peito dele subir e descer com a ajuda da ventilação arrancou de mim um fiapo de alívio. Ele estava vivo. Ainda não o tinha perdido. Mas a que preço? Eu ainda não sabia. O anestesista me passou o quadro, como em qualquer outra noite de plantão. Hemorragia interna suspeita. Fratura de costelas, pressão instável, possível lesão de órgãos abdominais. Ao lado, a mulher em situação grave, mas um pouco mais estável. Um deles precisaria ser abordado primeiro, enquanto a outra equipe se organizava para atuar quase em paralelo. Eu absorvia cada dado, encaixando as informações na mente treinada e ao mesmo tempo sentia, lá no fundo, uma pergunta latejante. Como aquele homem tinha conseguido construir uma vida que eu não conhecia? Escolhi começar por Ricardo.
Não só porque o quadro dele era mais crítico, mas porque eu sabia que, se ele morresse ali, uma parte essencial da história morreria junto. A outra paciente poderia falar um dia, mas havia coisas que só ele poderia responder. E por mais contraditório que parecesse, eu queria que ele sobrevivesse justamente para ser confrontado. Dei as ordens com a voz firme, pedi os instrumentos, a equipe se posicionou. Quando fiz a primeira incisão, senti minhas mãos assumirem aquele modo de precisão fria que tantas vezes me salvou de desmoronar. O corpo dele, por alguns instantes, deixou de ser o corpo do meu marido e passou a ser uma sequência de estruturas conhecidas, um território anatômico que eu sabia percorrer. A cavidade abdominal mostrava o caos típico de um trauma forte. Sangue onde não deveria haver, rupturas que exigiam decisão rápida. Cada pinça posicionada, cada fio de sutura, cada compressa colocada parecia também uma conversa silenciosa entre nós dois. Eu lutava para estancar o sangramento enquanto em algum lugar escondido em mim, uma voz dizia que talvez ele não merecesse tanto empenho. Mas essa voz era pequena. O hábito de salvar, de tentar consertar o que se rompeu, sempre falou mais alto em mim do que qualquer revanche íntima. Fui localizando o ponto da ruptura, clampeando vasos, reconstruindo fronteiras internas, sustentada pela parte de mim que sabia exatamente o que fazer. Em algum momento, o monitor começou a dar sinais de que estávamos vencendo a pior fase. A pressão subia devagar, a cor da pele deixava de ser tão cinzenta, o ritmo da respiração se estabilizava. Dei instruções, pedi mais sangue, ajustei condutas, observando a mim mesma como se estivesse fora do meu corpo. Era uma sensação estranha, como se houvesse duas versões minhas ali. A que trabalhava, curvada sobre a mesa, e a que assistia de longe, com uma mistura de orgulho e indignação. Quando a parte mais crítica da cirurgia chegou ao fim e a equipe pôde seguir para o fechamento, respirei fundo. Não havia tempo para qualquer catarse. A outra paciente me esperava. A mulher que o acompanhava no carro dependia das mesmas mãos que tinham acabado de tentar salvar o casamento, que talvez nunca tivesse sido o que eu imaginava. Por dentro, uma parte mesquinha confessava que, lá atrás, eu já tinha desejado que ela não tivesse sobrevivido. Seria mais simples, mais limpo. Mas esse desejo se dissolveu quando me aproximei de novo da mesa e encarei o rosto dela quase infantil, imóvel, completamente vulnerável. O anestesista resumiu o quadro dela. Trauma torácico, algumas lesões internas, risco considerável, mas um cenário menos caótico do que o de Ricardo. Enquanto eu ouvia, a minha mente montava cenas imaginárias dos dois no carro. Risos, confidências, uma mão sobre a outra no câmbio, a estrada correndo pela janela. Era assustador o quanto eu podia preencher vazios com hipóteses em poucos segundos. Então me obriguei a voltar aos fatos, a mergulhar nas estruturas reais diante de mim. Pedi o primeiro instrumento e comecei a operar. À medida que avançava, eu observava pequenos detalhes do corpo dela. A ausência de marca de aliança no dedo, as sardas perto do ombro, a cicatriz antiga no abdômen que denunciava uma cirurgia de juventude. Cada impressão me lembrava que ali havia uma vida inteira, com dores, medos, afetos, que nada tinham a ver comigo até aquela madrugada. Se eu a tivesse visto em outro contexto, seria apenas mais uma desconhecida. Agora, eu mexia em órgãos, tecidos, fronteiras internas que nem ela mesma veria um dia. Era um tipo estranho de intimidade involuntária. Enquanto estabilizávamos o quadro, eu me perguntava quem ela era. Se tinha alguém que a esperava em casa, se alguém perceberia a sua ausência naquela manhã, se havia uma família ligando desesperada para o telefone dela sem resposta. E claro, de que forma ela se ligava a Ricardo. Eu alternava entre enxergá-la como cúmplice consciente e como alguém enganado, enredado em uma história mal contada. Nada além do acidente me dava pistas concretas. Eu só tinha o contexto, a hora, o carro, os dois corpos. E o espaço imenso entre aquilo que eu sabia e aquilo que temia. Quando terminaram os pontos finais e os monitores mostraram uma estabilidade relativa, senti o peso da exaustão descer sobre meus ombros.
Os dois estavam vivos. Tínhamos feito o necessário para lhes dar uma chance. Saí da sala com a sensação de quem emerge de um mergulho profundo e volta à superfície sem saber ao certo que mundo vai encontrar. O corredor parecia mais longo, as luzes mais frias, o ar mais pesado. Mariana veio ao meu encontro, dizendo que os leitos na recuperação estavam prontos, que a equipe de enfermagem já estava posicionada, que exames complementares tinham sido solicitados. Eu apenas consentia, com a cabeça e com gestos, como se estivesse em automático. Fui até a pequena sala dos médicos e me sentei. Aquele cômodo apertado, com sofá gasto e cafeteira antiga, já tinha sido cenário de muitas conversas difíceis, mas nunca de uma tão atravessada pela minha própria vida. Apoiei os cotovelos nos joelhos, escondi o rosto nas mãos e deixei que algumas lágrimas escorressem, contidas, quase silenciosas. Não chorava apenas pelo risco de perder Ricardo, nem pelo medo que ainda rondava a situação clínica dos dois. Chorava pela descoberta abrupta de que havia uma parte enorme da vida dele da qual eu talvez nunca tivesse participado de verdade. Enquanto respirava fundo para conter o tremor, lembrei de coisas que eu mesma já tinha escondido. Não segredos grandiosos, mas pequenas omissões. Um exame que atrasei sem contar, uma dor física que minimizei para não preocupá-lo, um pensamento de cansaço extremo em relação ao casamento que nunca coloquei em palavras. Percebi que talvez eu tivesse alimentado uma fantasia de transparência absoluta que não condizia com a realidade de nenhum casal. Ainda assim, nada disso explicava a cena daquela madrugada. 2 macas, 2 nomes. Uma estrada escura. Recebi a notícia de que Ricardo tinha sido levado à recuperação, sedado, em estado grave, porém estável. A outra paciente também. Perguntaram se eu queria ficar responsável por falar com as famílias. Em relação a ela, recusei. Não por falta de coragem profissional, mas porque ainda não sabia o que fazer com a mistura de sentimentos que aquela mulher me despertava. Pedi que outro colega assumisse qualquer contato com gente ligada a ela. Sobre Ricardo, porém, eu mesma me encarregaria. Não havia como me esconder desse papel. Quando o sol começou a tocar as janelas do hospital, a irmã mais velha de Ricardo chegou, abatida, descabelada, com o rosto de quem saiu de casa sem sequer olhar no espelho. Ao me ver, veio em minha direção como quem corre para um porto. Me abraçou, fez perguntas atropeladas sobre o estado dele, sobre chances, sobre o que tinha acontecido. Dei as informações clínicas com a calma que aprendi a usar como uma espécie de escudo, dizendo que a situação era séria, mas que tínhamos conseguido estabilizá-lo, que ele estava sedado, sem dor, que as horas seguintes seriam decisivas. Em nenhum momento ela mencionou a presença de outra pessoa no carro. Falou apenas do acidente, da ligação de emergência, do medo. Aquilo acendeu um alerta dentro de mim. Se a família não sabia de ninguém, aquela mulher não fazia parte da narrativa oficial da vida dele. Não era uma amiga comentada em reuniões, não era alguém de quem se falava em aniversários. Ou era alguém cuidadosamente escondida, ou fazia parte de uma história que ainda não tinha sido contada para ninguém. Qualquer uma das hipóteses era dolorosa. Quando ela pediu para vê-lo, arrumei uma visita breve, expliquei os aparelhos, preparei-a para o choque visual. Vi seus olhos se encherem de lágrimas ao olhar o irmão entubado, tão diferente do homem que ela conhecia ativo, falante, às vezes autoritário demais nas conversas de família. Depois de alguns instantes, ela se virou para mim e perguntou o que ele fazia naquela estrada, naquela hora. Eu respondi com a única coisa que podia dizer sem mentir. Não sabíamos ainda. O boletim da rodovia não tinha chegado, os detalhes do resgate eram incompletos, tudo ainda estava nebuloso. Guardei para mim a terceira peça desse quebra-cabeça. Não era o momento de soltar aquela informação sem ter nada além de suspeitas. Voltei ao meu lugar entre os 2 papéis que eu não conseguia conciliar. De um lado, a médica que precisava acompanhar exames, evolução, sinais vitais, possíveis complicações. Do outro, a mulher que revisava, cena por cena, o próprio casamento sob uma luz inclemente.
Eu sabia que, dali em diante, cada batida de monitor, cada resultado de tomografia, cada visita de familiar, seria também um passo em direção a uma verdade que eu ainda não sabia se queria conhecer por inteiro. Mas ao olhar pela janela e ver a manhã se afirmando lá fora, tive a intuição incômoda de que o acidente daquela madrugada não era o início de nada. Era apenas o momento em que algo muito antigo, enterrado há anos na história de Ricardo, tinha finalmente explodido na superfície da minha vida. Nos dias que se seguiram, o hospital se tornou um mundo fechado ao meu redor. Um corredor longo entre duas portas, a de Ricardo e a da mulher que esteve com ele naquela madrugada. Eu caminhava de um lado para o outro como se estivesse percorrendo não só metros de piso encerado, mas também anos de uma história que eu achava que conhecia. A cada vez que me aproximava do leito de um ou de outro, sentia meu peito encolher, como se alguma coisa dentro de mim ainda resistisse a aceitar que aquelas duas vidas agora estavam costuradas à minha de um jeito irreversível. Ricardo demorou mais a despertar. A sedação mantinha o corpo dele quieto, o rosto relaxado de um modo que me enganava por alguns instantes, fazendo parecer que tudo não passava de uma noite ruim de sono. Eu ficava ali de pé, observando os números no monitor, ouvindo o sussurro contínuo do respirador, controlando a vontade de apertar a mão dele com força, como se esse gesto pudesse puxá-lo de volta para mim à força. Às vezes, aproximava meu rosto do dele o bastante para sentir o cheiro fraco de antisséptico misturado ao perfume que eu tanto conhecia. Em outras, ficava a uma distância maior, tomada por um pudor estranho, como se aquele homem fosse agora um quase desconhecido, alguém de quem eu sabia menos do que imaginava. A outra paciente despertou antes. Lembro da primeira vez em que a vi abrir os olhos. Eu tinha acabado de terminar uma visita rápida a Ricardo quando uma enfermeira me chamou, dizendo que ela estava começando a reagir, perguntando onde estava. Meu coração acelerou de um jeito quase adolescente, enquanto eu caminhava até o leito dela. Uma parte de mim queria ouvir sua voz, saber qualquer coisa que fosse. Outra parte tremia diante da possibilidade de que, no primeiro fio de consciência, ela pronunciasse o nome do meu marido com intimidade, com um afeto que confirmasse tudo aquilo que eu temia. Quando cheguei perto, ela estava com o olhar enevoado, tentando ajustar a visão ao teto branco do quarto. As primeiras palavras que saíram da boca dela foram sons roucos, confusos. Pedi à enfermeira que umedecesse os lábios dela, esperei alguns segundos e então ouvi uma pergunta simples, frágil, que não tinha nada de romance secreto. Ela quis saber onde estava, o que tinha acontecido, se alguém mais tinha sobrevivido ao acidente. A voz trazia um sotaque leve, de interior, e uma espécie de doçura cansada que me pegou desprevenida. Eu me apresentei apenas como médica. Não disse, naquele primeiro momento, que era também a esposa do homem que havia dividido o carro com ela. Contei em linhas gerais que tinham sofrido um acidente na estrada, que ela tinha passado por cirurgia, que agora estava em segurança, se recuperando. Ela ouviu tudo com os olhos arregalados, a mão tremendo levemente sobre o lençol. Quando perguntei se lembrava de alguma coisa, fez um esforço doloroso, como quem tenta puxar um fio muito fino de um novelo emaranhado. Lembrava dos faróis de um caminhão vindo na contramão, lembrava do som de freios, lembrava de um impacto violento, de vidro se quebrando, do próprio corpo sendo lançado contra algo duro. Não lembrava de detalhes antes disso. Não falou de carícias, de frases sussurradas, de um clima de encontro amoroso. Falou apenas de medo. Perguntei se havia alguém da família com quem pudéssemos entrar em contato. Ela franziu a testa, chamou pelo nome da mãe, do padrasto, e deu um sobrenome que eu reconheci imediatamente. Senti o corpo inteiro gelar. Era o mesmo sobrenome de Ricardo. Não no formato que ele usava no dia a dia, mas naquele completo, longo, que ele só exibia em documentos oficiais, raramente mencionados em conversas. Repeti o nome devagar, como quem prova uma palavra pela primeira vez, e perguntei o parentesco, ainda tentando convencer a mim mesma de que poderia ser apenas uma coincidência distante.
Um enlace de árvore genealógica lá atrás no tempo. Ela respondeu, sem perceber o terremoto que causava em mim, que aquele era o nome do pai que nunca teve por perto. Contou, em frases entrecortadas, que sempre soube que o pai tinha se afastado antes dela nascer, que carregava 2 sobrenomes por insistência da mãe, que, desde criança, ouvia a história de que ele tinha escolhido outra vida, outra família, outra cidade. Disse que, muitos anos depois, tinha descoberto que ele continuara morando não tão longe assim, que tinha se tornado um homem respeitado, que tinha se casado de novo e que, há poucos meses, finalmente criara coragem de procurá-lo. Eu a escutava como quem caminha à beira de um abismo. Cada palavra parecia puxar mais um pouco do tapete sob os meus pés. Ela contou que tinha enviado uma carta antiga, um tempo atrás, e que nunca recebera resposta. Depois, tinha encontrado um número de telefone, ligado, desligado, ligado de novo. Falou de um homem nervoso do outro lado da linha que dizia não poder falar naquele momento, que prometia retornar e não retornava. Falou de uma insistência delicada, envergonhada, até que um dia ele finalmente concordou em encontrá-la. Um encontro rápido, em um café, onde ele a olhou como se visse um espelho de algo que tentara esquecer. Disse que ele parecia mais velho, mais cansado, mas ainda assim havia ali um traço nítido, uma semelhança que não dava para negar. Era Ricardo. Não havia mais como fugir dessa conclusão. A mulher deitada à minha frente não era uma amante, era uma filha. Uma filha que carregava o mesmo sangue, os mesmos traços discretos, a mesma história cortada ao meio por uma decisão que tinha sido tomada muitos anos antes de eu entrar na vida dele. A voz dela tremia ao descrever a mistura de raiva e esperança que tinha sentido naquele encontro. Contou que ele lhe pedira tempo, que disse estar em um casamento longo, que não sabia como apresentar aquela verdade à esposa, que tinha vergonha das escolhas do passado. Falou de um segundo encontro marcado para conversar com mais calma, em um lugar discreto, longe de conhecidos. Falou da estrada escura pela qual seguiam naquela noite, rumo a um ponto intermediário entre as 2 cidades. E então, de novo, do caminhão na contramão, do freio, do impacto. Enquanto ela falava, eu sentia, pela primeira vez desde o início de tudo, que a raiva começava a mudar de forma dentro do meu peito. Não se dissolveu, porque certas dores não se apagam com uma explicação, mas ganhou contornos mais complexos. Não havia romance naquele carro. Havia uma tentativa tardia de reparar um abandono antigo. Havia um homem tentando juntar 2 pedaços da própria biografia, ainda que às escondidas. Havia uma filha em busca de um lugar na história de alguém que, por escolhas e covardias, tinha ficado ausente da infância dela. Eu, que tinha passado noites me imaginando traída de maneira clichê, precisei, ali, encarar outro tipo de traição. Não a da cama, mas a da verdade. Ricardo não tinha outra mulher no sentido romântico. Tinha um passado inacabado, uma criança à qual tinha virado as costas e que agora, adulta, reclamava sua existência. E eu, que tanto me orgulhava de olhar de frente para o que dói nos outros, percebi que não sabia ainda como olhar para a parte de mim que sentia que, de algum modo, também tinha sido enganada. Não por uma suposta amante, mas pela ausência de uma filha que poderia ter feito parte da nossa família se não fosse o medo dele. Demorei um tempo para conseguir ir até o leito de Ricardo com essa nova informação na cabeça. Queria que ele acordasse, que me reconhecesse, que estivesse lúcido o bastante para ouvir a pergunta que eu precisava fazer. Nos primeiros despertares, ele ficou confuso, com frases desconexas, os olhos perdidos. Aos poucos, porém, foi recobrando a consciência, ganhando noção de onde estava, do que tinha acontecido. Eu o observava de perto, vendo a culpa surgir no canto dos olhos antes mesmo de qualquer palavra. Ele sabia que eu sabia alguma coisa. O silêncio entre nós 2 era quase palpável. No dia em que finalmente decidi falar, o quarto estava em meia luz, as cortinas semi-abertas deixando entrar um fio de dia. Sentei-me ao lado da cama.
Respirei fundo e comecei pelo óbvio. Contei que tínhamos feito as cirurgias, que ele tinha sobrevivido por pouco, que o corpo estava em processo de recuperação. Contei que a mulher que estava com ele também tinha sobrevivido. Enquanto eu falava, vi sua mão apertar o lençol, o maxilar travar, os olhos evitarem os meus. Foi aí que disse o nome dela em voz alta. E ao ver a reação dele, entendi que não havia mais espaço para meias-verdades. Ele fechou os olhos com força, como se uma luz forte tivesse sido acesa dentro da cabeça. Quando os abriu de novo, havia lágrimas contidas ali. Não foi um interrogatório. Foi uma conversa longa, cheia de pausas, em que ele, pela primeira vez em tantos anos, tirou da memória um capítulo inteiro da própria vida que eu desconhecia. Falou da juventude, de um relacionamento intenso e confuso que teve antes de me conhecer, de uma gravidez inesperada, de uma briga feia com a família da mulher, de uma decisão covarde de se afastar, empurrado por pressões, por imaturidade, por medo de assumir mais do que achava que podia. Falou da culpa que carregou em silêncio, do modo como trancou aquela história em um lugar da mente para conseguir seguir em frente, construir outra família, outra rotina, outro cotidiano comigo. Disse que, com o tempo, a culpa tinha se transformado em um fantasma silencioso, sempre ali, mas nunca nomeado, até o dia em que recebeu a carta da filha. E depois, a ligação. Ele descreveu a sensação de ouvir a voz dela pela primeira vez, um misto de reconhecimento e vergonha. Disse que quis me contar, mas não encontrou coragem. Tinha medo de que eu o visse não apenas como um homem que errou no passado, mas como alguém capaz de abandonar uma criança. Tinha medo de me perder. Tinha medo de que nossa família se virasse contra ele. Então escolheu o caminho mais conhecido, o da omissão. Enquanto ouvia, percebi que nada daquilo o tornava menos responsável. Ele tinha feito escolhas que mudaram o rumo da vida de duas pessoas, a da mãe daquela menina e a da própria filha. E, por tabela, a minha. Mas, ao mesmo tempo, vi diante de mim um homem vulnerável, diferente do marido seguro que eu sempre vira sentado à mesa de jantar. Vi um pai tardio tentando, desajeitadamente, correr atrás de um erro antigo. Vi, sobretudo, alguém que finalmente tinha sido obrigado, por um acidente brutal, a encarar o próprio passado sem máscaras. Não houve gritos. Não houve cena de novela. Houve silêncio, lágrimas discretas, perguntas cuidadosas. Perguntei por que ele não tinha confiado em mim. Ele respondeu que, no fundo, talvez nunca tivesse confiado plenamente em si mesmo. Perguntei quanto tempo pretendia manter aquela filha na sombra. Ele disse que não sabia. Que uma parte dele planejava, um dia, sentar comigo e contar tudo. Outra parte apenas adiava, como alguém que empurra papéis para o fundo de uma gaveta, esperando que desapareçam sozinhos. Aquele acidente, de certo modo, tinha sido a queimadura que finalmente impedia esse adiamento eterno. O que eu faria com essa verdade passou a ser a pergunta seguinte, e talvez a mais difícil. Eu poderia escolher o caminho mais imediato. Transformá-lo no vilão da minha história, virar as costas, deixar que ele lidasse sozinho com o rastro de suas decisões. Havia dor suficiente para justificar uma separação, uma ruptura definitiva. Eu tinha perdido não só a imagem de um casamento sem grandes segredos, mas também a chance de ter conhecido aquela menina quando ainda era pequena, de tê-la recebido na minha casa, na minha mesa, de ter sido, quem sabe, uma espécie de madrasta amorosa, em vez da estranha que a operou em uma madrugada de acidente. Mas, ao olhar para ele ali, frágil, e ao lembrar dos olhos daquela moça na cama ao lado, percebi que havia algo maior em jogo. Podíamos, nós três, continuar aprisionados pelo que tinha sido escondido. Ou podíamos tentar, com todos os tropeços previsíveis, criar algo novo a partir daquele escombro. Não um conto de fadas ingênuo, mas uma família rearranjada, com espaços reparados, com cicatrizes à mostra em vez de debaixo de curativos improvisados. O primeiro passo foi sugerir que, quando ela estivesse mais forte, ele a visse. Não como quem abre uma porta clandestina, mas como quem assume diante de si mesmo que aquela jovem existia, tinha nome, rosto, histórias,
e um lugar legítimo na sua vida. Ele me olhou com espanto quando sugeri isso. Talvez esperasse que eu quisesse afastá-la, apagá-la, mandá-la de volta para o exílio afetivo em que tinha sido deixada. E por um momento, eu mesma não tinha certeza se conseguiria lidar com a cena de vê-los juntos. Mas havia em mim uma parte que sabia que, se eu impedisse esse encontro, estaria repetindo, com outra cara, a mesma violência de tantos anos atrás. Quando, dias depois, ela foi transferida para um quarto menos crítico, combinamos uma primeira visita breve. Eu estava lá, encostada na parede, quando Ricardo entrou devagar, apoiado ainda, caminhando com o corpo machucado, o rosto marcado, o olhar úmido. Ela o viu, e a emoção que atravessou o quarto não tinha nada de romance proibido. Era o choque cru de um laço de sangue finalmente reconhecido, sem subterfúgios. Ela chorou com raiva e alívio ao mesmo tempo. Ele chorou de arrependimento e espanto por ainda ser aceito ali, mesmo que sob tantas condições. Fiquei em silêncio nesses encontros iniciais, mais espectadora do que protagonista. Aos poucos, fui me aproximando, participando de conversas sobre detalhes simples do cotidiano dela, sobre a cidade onde morava, sobre o trabalho, sobre como tinha sido a infância sem um pai presente. Ela me olhava com uma curiosidade contida, como quem tenta entender quem é essa mulher que, ao mesmo tempo, salvou sua vida e dividiu tantos anos com o homem que a abandonara antes mesmo de ela nascer. Houve constrangimento, claro. Houve pausas estranhas, houve frases que ficaram no meio do caminho. Mas nesses vazios, comecei a notar algo inesperado, uma espécie de cuidado tímido surgindo entre nós. Com o tempo, entendi que o que aquela jovem mais desejava não era destruir o meu casamento, nem ocupar o meu lugar, nem reivindicar um posto de protagonista na história dele. Ela queria, acima de tudo, ser vista. Ter o direito de dizer o próprio nome em voz alta em qualquer reunião de família sem ser tratada como segredo. Queria poder ligar para o pai em uma tarde comum e perguntar uma receita, contar uma vitória pequena no trabalho, reclamar de um problema bobo. Coisas que tantos filhos têm sem sequer perceber que são privilégios. Ricardo, por sua vez, precisou aprender a ser pai fora de tempo. Não havia mais fraldas, escola, reunião com professor. Havia uma mulher feita, com opiniões, dores, limites muito claros. Ele não podia comprar o passado com presentes caros, nem apagar décadas de ausência com discursos eloquentes. A única moeda possível, dali em diante, seria a constância. Estar ali. Atender quando ela ligasse. Lidar com os momentos em que ela o afastasse por raiva. Aguentar ouvir verdades duras sem se colocar como vítima. Era um aprendizado para o qual nenhum manual preparava. Quanto a mim, descobri que o meu lugar nessa nova configuração não precisava ser o da coadjuvante apagada, nem o da rival, nem o da juíza implacável. Pude escolher ser outra coisa. Em alguns dias, fui apenas uma mulher cansada, que saía do hospital e chorava no carro antes de ligar o motor. Em outros, fui alguém capaz de sentar com ela em uma cafeteria simples ali perto e escutar suas lembranças de infância, suas memórias da mãe, suas expectativas frustradas em relação à figura paterna. Nessas conversas, algo inesperado floresceu, uma identificação sutil, uma espécie de sororidade tardia. Eu também sabia o que era crescer sentindo falta de um tipo específico de amparo. Não de um pai ausente, mas de uma adulta ao meu lado que pudesse me dizer que eu não precisava ser forte o tempo todo. Com o passar dos meses, as cicatrizes físicas foram se consolidando. Ricardo voltou a andar com mais firmeza. Retomou, aos poucos, alguns hábitos simples. Ela recuperou o brilho nos olhos, ganhou um pouco mais de cor nas bochechas, voltou para a própria cidade com uma rotina médica estabelecida e uma nova agenda de ligações regulares para o pai. Em casa, entre ele e eu, as coisas não voltaram a ser como antes, e talvez nunca voltem a ser, mas encontramos um novo modo de estar juntos. Um que não se baseia mais na ilusão de que sabemos tudo um do outro, e sim na escolha diária de não fingir quando algo nos fere. Houve noites em que sentamos frente a frente na mesa de jantar e revisitamos, com carinho e franqueza, passagens da nossa história sob essa luz nova.
Lembrei a Ricardo de momentos em que ele poderia ter me contado o que se passava, e não contou. Ele reconheceu, sem se defender, os pontos em que escolheu o atalho. Eu, por minha vez, falei das vezes em que também preferi não ver, em que intuía que havia algo fora do lugar, e por cansaço ou medo, decidi não perguntar. Nenhum de nós saiu dessas conversas como herói. E foi justamente isso que abriu espaço para uma forma mais adulta de amor, menos idealizada, mais imperfeita, porém mais verdadeira. Hoje, quando caminho pelos corredores do hospital onde tudo isso começou, ainda sinto ecos daquela madrugada. O cheiro de antisséptico nunca mais será apenas o cheiro de trabalho. A luz branca da sala de cirurgia sempre vai carregar para mim a memória do brilho nos rostos deles dois, deitados lado a lado, à beira de uma história que poderia ter terminado ali. Mas, em vez de ser um peso que me arrasta para baixo, essa lembrança se transformou em algo diferente. Em uma espécie de marco silencioso do dia em que a vida me obrigou a escolher se eu queria continuar vivendo protegida por histórias incompletas ou se tinha coragem de encarar o que existia por trás delas. Não foi um final perfeito, não daqueles que cabem em frases bonitas. Mas foi um final possível, humano, em que ninguém precisou ser apagado para que o outro existisse. Ricardo continua sendo o homem com quem divido o café da manhã. Agora também o pai de uma filha que tem lugar na nossa mesa. Ela, por sua vez, deixou de ser apenas o corpo que eu operei, a suspeita que me tirou o chão, para se tornar uma presença real na minha vida, com quem compartilho mensagens, encontros esporádicos, notícias que nos aproximam. Quando penso naquela madrugada em que corri para a sala de cirurgia, certa de que estava entrando em uma história de traição amorosa, quase consigo enxergar a ironia do destino me observando do alto, com um sorriso discreto. O que encontrei, no fim, foi outra coisa. Descobri que, às vezes, o que mais dói não é a existência de um outro amor, mas a ausência de coragem de dividir a própria verdade. E aprendi que, por mais que uma revelação tarde, ela ainda pode ser ponto de partida para algo novo, se houver disposição de todos os lados para atravessar o desconforto e seguir adiante. Hoje, quando entro em uma sala de cirurgia, ainda lavo as mãos com o mesmo cuidado de sempre, esfregando os dedos como quem se prepara para atravessar mais uma vez a linha tênue entre o que se perde e o que se salva. Mas, diferente de antes, sei que não é só o corpo dos outros que coloco em jogo ali. Carrego comigo a lembrança de que, do lado de fora, há sempre histórias entrelaçadas, segredos, laços perdidos à espera de coragem. E, de um jeito silencioso, isso me tornou mais paciente, mais atenta, mais inteira. Se um dia alguém ouvir a minha voz narrando essa história, talvez se surpreenda com o fato de que eu a chamo de final feliz. Mas para mim, felicidade nunca foi sinônimo de ausência de dor. Felicidade, agora, é poder olhar para Ricardo, para a filha que ele finalmente reconheceu, e para mim mesma, e saber que, apesar de tudo, escolhemos permanecer. Escolhemos não fingir que nada aconteceu. Escolhemos costurar, com linha firme, um tecido novo por cima do rasgo, sem tentar apagar a marca do corte. E toda vez que vejo os dois caminhando juntos pelo estacionamento do hospital, discutindo banalidades de trânsito ou combinando um próximo encontro, sinto uma paz estranha, madura, pousar sobre mim. Não é a paz de quem vive um conto perfeito, mas a de quem atravessou a sala de cirurgia mais difícil da própria vida e saiu do outro lado, não ilesa, mas viva o bastante para continuar.